Oi pra você, quem fala é a Lila. E hoje eu vim te dar 5 dicas para você ter uma maternidade mais leve. Antes de eu começar a te dar essas dicas, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a tal da maternidade leve. O que seria a maternidade leve? Bom, na minha humilde opinião, na minha percepção como mãe e vendo as pessoas falando sobre o assunto, eu acredito que maternidade leve seria você levar a sua maternidade de uma maneira menos pesada, digamos assim. Mas na prática, a maternidade leve que as pessoas mostram por aí é uma maternidade de recorte, né? Recorte de rede social. Aquela maternidade bonitinha do Stories, aquelas coisinhas fofinhas que você acha que vai dar super certo com você e no fim das contas não é bem assim, né? Por quê? Porque essa tal da maternidade leve que as pessoas apresentam nas redes sociais, ela não é muito possível para a maioria das mulheres comuns, né? Ela é mais possível para mulheres que têm aí uma rede de apoio boa ou que possuem condições aí, recursos para terem, né, contratarem, no caso, uma rede de apoio, como uma faxineira que ajuda na limpeza da casa, uma babá, pessoas que possam facilitar o dia a dia para que você possa viver a sua maternidade de uma forma mais tranquila, digamos assim. Mas esse vídeo aqui não é sobre a maternidade leve em si. Esse vídeo é sobre você levar a sua maternidade, o jeito que você vai maternar seu filho, o jeito como você será mãe, para que isso não seja tão pesado para você conseguir levar a sua maternidade com um pouquinho mais de leveza, sem tantas neuras e sem tantos, sabe, sem tantas cobranças, sem tantas culpas, né? Porque, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então hoje eu vou te dar 5 dicas, principalmente se você é mãe de primeira viagem, para você ter uma maternidade muito mais tranquila, tá bom? Dicas essas que eu queria ter ouvido quando eu era jovem, né? Há 2 anos atrás, quando eu resolvi ter filhos, e muita coisa teria sido diferente se eu tivesse ouvido. Número 1. Amamentar é importante e muito, muito bom pro seu filho, mas tem muitas dificuldades no meio. Talvez não seja a coisa mais incrível para você. Tá tudo bem se você não achar maravilhoso amamentar. Amamentei minha filha. Não foi um sofrimento extremo no começo. Foi difícil, né? Eu tenho um relato de amamentação aqui, se vocês quiserem ver. Foi difícil. Eu achei que eu não ia conseguir no início e acabou que eu consegui sim. Deu muito certo. Amamento até hoje. Minha filha tem 2 anos e meio, quase, e eu ainda amamento. Hoje em dia já é uma coisa, assim, pesadíssima pra mim, é terrível. Eu tô, assim, só pelo desmame, pelo amor de Deus. Mas acredita em mim, tá? Se o seu filho precisar de tiver alguma situação em que você precise incluir a fórmula ou que você não consiga amamentar por algum motivo, seja por alguma peculiaridade, alguma coisa física, seja porque a criança não se habituou, seja porque você teve alguma fissura muito grande, teve que tirar um pouco do peito e quando voltou não deu certo, seja pelo motivo que for. Esses dias encontrei uma moça que falou que não conseguia amamentar porque o filho dela era PLV e para ela fazer uma dieta PLV era muito difícil, então saiu muito mais fácil para ela tirar a amamentação e incluir a fórmula no lugar, né? Uma fórmula sem o leite, a proteína do leite, né? Para que a criança não tivesse esse desconforto, porque mudar completamente a alimentação dela ia ser muito difícil. Então, assim, sério, de verdade, se você amamentou o seu filho, se é bom para você, ótimo. Agora, vamos parar de ficar cobrando a coleguinha? Se ela não conseguiu ou se ela não quis, deixa ela viver a vida dela, gente. Vamos parar com isso? Número 2. Você só vai parar de se sentir culpada quando você aceitar no seu coração aquilo que você decidiu. Se você decidiu alguma coisa que é meio fora dos protocolos, que é meio contra o que todo mundo fala, porque hoje em dia, vamos combinar, que tem 1.700.000, assim, 1.700.000
manuais diferentes, né? Tem o manual daquela pessoa que é toda zen, que é toda natural, que não vai dar remédios, que não vai, sabe? A pessoa que é toda da natureza. Tem o manual da pessoa, aquela maternidade raiz, que tem que bater, que tem que gritar, que tem que, sabe, meter o louco, que não pode ficar segurando a criança no colo, que fica folgada, que tem que começar a dormir no quarto, no berço, sozinho, sem ser embalado, com 3 dias de vida. Tem um monte de manuais. Você vai ouvir de tudo quanto é coisa. Vai ter gente que vai falar uma coisa, vai ter gente que vai falar outra. Você vai ficar confusa com tantas coisas, com tantas informações. Você vai procurar na internet, você vai conversar com o pediatra. Aí seu filho vai mudar de pediatra, o outro pediatra vai falar outra coisa completamente diferente. Você não sabe em quem confiar, então leia tudo que você puder, estude tudo que você puder, saiba tudo que você conseguir, mas tome as suas decisões baseadas em você como mãe, o seu instinto materno e o seu filho que você conhece melhor do que qualquer ser humano nesse mundo. Aceita suas decisões, abraça elas e quando alguém te questionar, você só diz: porque eu quis assim, porque eu sou a mãe, quem manda aqui sou eu. Então, com licença, obrigado, mas não obrigado. Essa culpa, essa sensação de que eu tô fazendo tudo errado, eu não tô conseguindo dar conta, porque a fulana de tal consegue. Não faça isso. Não se compare. Valide pra você o que é seu, o que funciona pra você e esquece o resto, tá? 3. A dica número 3 é sobre cuidado. Cuidado com você, mãe. Você, exatamente. Você é uma pessoa, sabia? Não é porque você teve uma criança que você deixou de ser um ser humano. Você tem necessidades. Você tem que abraçar essas necessidades. Você precisa validar que você é uma pessoa e você precisa estar feliz. Então, se alguma coisa da sua vida não está legal, né? Por acaso, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Você quer muito trabalhar fora, mas você não quer deixar seu filho com ninguém ou deixar ali numa escolinha, numa creche, porque você não quer, você acha que é um dever seu como mãe cuidar daquela criança e abandonar seus sonhos por causa daquela criança. Se não é uma vontade sua fazer isso, se você quer trabalhar, se você quer voltar para o mercado, se você quer fazer isso, deixa seu filho sim na creche, deixa seu filho sim com alguém e vai atrás daquilo que você quer para você. Por quê? Porque seu filho é um rito de passagem. Ele vai entrar na sua vida, ele vai ser sua responsabilidade pro resto da sua vida. Você vai se preocupar com ele sempre, mas conforme ele for crescendo, ele vai tomando as decisões dele e um dia ele vai sair de casa. E um dia, quando ele estiver lá grande, crescido, bonitinho, é capaz de você botar a sua mão na consciência e dizer: puxa vida, lá quando meu filho era bebezinho, lá quando meu filho era pequeno, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, e talvez até não role sabe, você botar a culpa no seu filho. Mas às vezes seu filho ouvindo isso vai se sentir mal. Mas às vezes você vai se sentir mal por pensar isso. E às vezes isso pode ser uma pequena, sabe, a magoazinha, aquela magoazinha da maternidade que fica no fundo, de coisas que você abriu mão, mas que você não estava pronta para fazer. Então não permita que essa possibilidade fique em aberto, sabe? Faça as coisas que você precisa para que você não tenha arrependimentos. Porque arrependimentos são terríveis. Não faça isso com você mesmo, não faça isso com seu filho, não faça isso com a sua família. Corre atrás mesmo, porque acredita em mim, eu deixei minha filha com 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 3 meses. Fui trabalhar fora, não foi uma decisão minha, sabe? Foi uma necessidade do momento. Eu precisava trabalhar e fui. E não foi legal pra mim, só que pra ela foi indiferente. A verdade é que a gente fica sofrendo e às vezes para eles não tem uma diferença assim tão significativa. Número 4, não se compara. Você é você, sua realidade é sua realidade. Então valide você, sua rotina, suas prioridades, suas necessidades e aquilo que você consegue fazer. Tá bom? Vamos fazer esse pacto aqui? Por que eu falo isso? A gente tá sempre bombardeado de informação. As redes sociais estão aí, mostram milhões de coisas pra gente. É aqui no YouTube, é em outras redes sociais. Você vai passando feeds e coisas e vai vendo mães falando de suas maternidades
E você vai ficando confusa. Por quê? Porque ou tem aquela mãe que fala da sua maternidade como se fosse uma coisa suave, tranquila. Ai, aquela mãe que faz aquele vídeo te explicando como cuidar do seu filho, como fazer uma rotininha de sono, entendeu? Ai, aquela coisa linda. Ai, que aí você dá um banhinho, aí você passa um olhinho, daí você faz uma massagem. Aí você acalma o seu bebê, dá de mamar, e o seu bebê dorme. Sonho, né, gente? É tão bom se fosse verdade. Talvez seja para algumas pessoas, mas para mim aqui, enfim. Então eu aprendi aos poucos, eu aprendi a me comparar. Eu aprendi a não comparar com aquela criança que come muito bem quando minha filha não come tão legal. Eu aprendi a não comparar com aquela mãe que consegue ser super paciente, tranquila e pedagógica, sabe? Que faz coisas, atividades para incluir a sua criança, brincadeiras lúdicas. Que eu não sou essa mãe toda querida, assim, que eu sou uma pessoa estressada por natureza, eu sou doida, eu não tenho paciência, às vezes como eu gostaria, eu tento, mas às vezes não consigo, aí eu fico olhando lá aquele perfil que fala sobre os benefícios neurológicos para a criança, aquele pediatra que posta conteúdo na rede social falando sobre a melhor alimentação, os melhores hábitos. E eu fico olhando para aquilo e pensando, nossa, como eu gostaria de conseguir, mas eu não consigo, porque a minha realidade não me permite, por N questões financeiras, questões psicológicas, questões de rede de apoio mesmo, por um monte de questões. Às vezes a gente não consegue, gente. Às vezes a gente simplesmente não dá conta, às vezes a gente simplesmente faz o melhor que dá. Às vezes no final do dia a gente senta no sofá e chora. Porque a gente não fez o que a gente queria, porque a gente não foi como a gente queria, porque não deu certo. E a gente só chora porque a gente pensa que a gente queria ter sido melhor e a gente não conseguiu. Por quê? Porque a gente está bombardeado de informação o tempo todo. Então não se compara com outra mãe. Você é você. Você é a melhor mãe que seu filho podia ter. Você é a mãe que o universo conspirou e escolheu para ser a mãe daquele bebê. Se você é adotante, também. Você é a mãe que escolheu, o mundo escolheu para você. Você é aquela mãe que aquela criança precisa. Então você vai saber as necessidades do seu filho, aprende a olhar para o seu filho como uma pessoa individual. Para de olhar para o seu filho como se fosse um bloquinho, né? Um manualzinho completo e bonito, e quando ele foge dos protocolos, você fica frustrada. Porque ele não é um robozinho, assim, um objeto que vem todo, sabe? Todos vêm exatamente iguais. Cada um vem com seu defeitinho de fábrica. E o número 5 é justamente isso. Seu filho é seu filho. Ele é único e exclusivo. Se você tem 10 filhos, você vai ter 10 crianças diferentes. Para de olhar pro seu filho como se ele fosse um manualzinho, como se ele fosse um robozinho, tá? Ai, porque a criança, ela é assim, porque em tal idade ela vai ter tal comportamento, e seu filho não tem aquele comportamento. E aí você fica achando que seu filho tá errado, que a criança aprende tal coisa com tal idade. E às vezes naquela idade sua criança não aprendeu. Claro, eu tô falando aqui no sentido de personalidade, de jeitão, de coisa assim. Tem ali os seus protocolos de desenvolvimento, tem algumas crianças que são um pouco mais precoces, tem umas crianças que são um pouco mais preguiçosas, mas existe ali uma margem de tolerância. Se seu filho chegou em algum ponto da vida dele que ele deveria ter um marco, que era um marco forte daquela idade, e ele não conseguiu alcançar aquele marco, como por exemplo, firmar o pescoço, ou não nasceu todos os dentes, ou não nasceu o primeiro dente até determinado ponto da idade dele, ou, sabe, qualquer coisa que foge muito da curva, tem que avaliar. Você leva no pediatra, você conversa, leva no especialista, vê como é que tá, vê se tá tudo certo. Porque às vezes, né, pode ser realmente alguma coisa preocupante. Mas assim, no sentido normal da vida, no dia a dia, porque a criança, ela tem que começar a ter tal atividade pedagógica com tal idade. E às vezes a criança não se interessa em ter aquela atividade naquele momento. Às vezes ela até consegue fazer aquilo, mas ela não tá afim, entendeu? A minha filha é essa pessoa, ela nunca tá afim de fazer nada que você tá achando que ela quer fazer, entendeu?
Se você disser para ela A, ela quer B. Se você disser B, ela quer A. Então, né, psicologia reversa canta nessa casa aqui. Entenda que seu filho, ele é único, ele tem as peculiaridades dele. E eu vou falar para vocês aqui um dos maiores gatilhos que você vai ter a respeito disso. Sono. O sono do seu bebê, não existe uma tabela. Não existe uma tabela. Ah, mas o ritual de sono lá, eu peguei na internet esse ritual de sono e não deu certo. Meu filho não está dormindo direito. Não é o ritual de sono, tá? Não é. Você está tentando pegar uma coisa pronta e encaixar numa pessoa que não é quadrada, tá? É uma pessoa com nuances, com suas peculiaridades, suas individualidades. E não dá pra você pegar uma coisa e tacar ali que não vai dar certo, entendeu? Então, assim, ó, entenda. A regra número 1 da maternidade é entenda. Entenda como funciona uma criança, entenda como funciona você como mãe, entenda as situações para que você saiba lidar com elas. Porque não adianta você, porque quando tem uma birra, eu vou fazer assim, porque é assim que se lida na hora da birra. Não. Às vezes tem um protocolo padrão que você pode começar usando, só que você vai fazendo os ajustes no meio do caminho, porque cada criança é uma criança. Existem pessoas que dizem que a criança tá muito triste, muito irritada, você vai lá e abraça ela e tá tudo bem. Tem criança que não quer ser abraçada. E aí? Uma criança autista, por exemplo, daquelas que que não gosta de contato físico. Você vai chegar e abraçar uma criança dessa, ela vai ficar mais irritada. Então, entenda seu filho, sabe? Aprenda a olhar para ele como uma pessoa individualizada. Você não tem amigos. Eu não posso falar desse jeito com o fulano, porque senão o fulano fica chateado. Eu não posso fazer tal coisa lá na casa do ciclano que ele fica bravo. Você não tem protocolos diferentes para lidar e se relacionar com pessoas diferentes? Por que com seu filho você vai pegar um manual da internet e aplicar ele 100% e quando seu filho não responde do jeito que tá escrito no manual, você fica com raiva dele? Então é isso, gente. Te dei 5 dicas para que a sua maternidade seja mais tranquila. Espero que tenha te ajudado. Gostaria de ter ouvido isso em alguns momentos. E acredita em mim quando eu falo que não existe, tá? Quando começa o pessoal, maternidade real. Maternidade real geralmente é uma mãe que está querendo arrancar os cabelos da cabeça, né? E aí tem maternidade leve, que geralmente é a mãe que acha que é tudo maravilhoso e lindo e fofo. Então, nenhuma das duas existe, tá, gente? A maternidade real é a maternidade do dia a dia, é o que acontece dentro da sua casa. São dias de luta, dias de batalha, dias de alegria. Vai ser assim. Vai ter salto, vai ter caos, vai ter rotina. Vai ter dia que não vai ter. Vai ter dia que você vai fazer tudo certo, vai ter dia que você vai fazer tudo errado, vai ter dia que você vai tentar fazer tudo certo e vai dar tudo errado. E é isso, maternidade é isso. É você lidar com uma coisa completamente diferente, com uma mudança muito grande, com um ser humano em desenvolvimento, e ter que aprender muita coisa da noite pro dia. Mas assim, você dá conta, tá tudo certo, vai dar certo, acredita em você, estuda, leia, aprenda e só vai. Sabe? Vai fazendo do jeito que você consegue, do jeito que dá e vai dar certo, tá bom? Também não fica tão desesperado em fazer tudo certo, porque cometer erros faz parte, né? Você é um ser humano também. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha te ajudado e é isso. Deixa o like, se inscreve se você não for inscrita. Ativa as notificações, comenta aqui o que você achou. Se tem mais alguma dica que você gostaria de dar, às vezes tem outra mãezinha aqui que está assistindo o vídeo, pode ler os comentários e ganhar uma dica extra, não é mesmo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.